Lendas do folclore brasileiro. Tutu. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos da lenda do Tutu, como surgiu, a sua aparência e o seu impacto na cultura popular. Vamos para o vídeo. A lenda do Tutu, também conhecido como Tutumarambá, Tutumoringa ou Bicho Tutu, é uma figura do folclore brasileiro, que simboliza o medo e o mistério das noites escuras, usado há gerações para amedrontar e educar crianças. Essa criatura é, em essência, uma entidade ameaçadora, e sua lenda possui variantes em diferentes regiões do Brasil. Apesar das muitas versões, o Tutu é invariavelmente retratado como uma figura sombria, com traços que lembram um animal feroz, que espreita e captura aqueles que desobedecem ou andam pelas ruas durante a noite. A origem da lenda do Tutu tem raízes que misturam tradições africanas, indígenas e europeias. A palavra tutu remonta ao termo tutu ou cucu, do folclore português, que se referia a um bicho-papão usado para disciplinar crianças desobedientes. Com o tempo e a fusão cultural durante o período colonial no Brasil, o mito foi tomando formas locais, adaptando-se aos costumes e ao imaginário popular. No Brasil, especialmente em regiões como Minas Gerais e no interior do Nordeste, o Tutu ganhou a forma de um ser animalesco, uma espécie de bicho-papão que ronda as casas e ameaça aqueles que estão fora de casa à noite, ou que não respeitam os conselhos dos pais. Como em muitas histórias folclóricas, ele é tanto uma figura de terror, quanto um símbolo de ordem e respeito à autoridade, sendo frequentemente invocado para ensinar as crianças a seguir as regras e evitar comportamentos imprudentes. A aparência do Tutu varia de acordo com as diferentes versões da lenda, mas é geralmente descrita como a de uma criatura grande, de aspecto animal e com características amedrontadoras. Alguns relatos o descrevem como uma espécie de porco gigante e peludo, com olhos brilhantes e presas afiadas, emitindo sons guturais ou grunhidos assustadores. Em outras versões, o Tutu é retratado como uma sombra indistinta, capaz de mudar de forma e espreitar pelas sombras, sempre invisível até o momento do ataque. Na versão mais popular, o Tutu é uma entidade sobrenatural que possui habilidades de se esgueirar silenciosamente pelas casas, e capturar crianças desobedientes, ou aquelas que se recusam a dormir no horário correto. Ele seria capaz de invadir lares, ou aparecer de repente em lugares escuros, causando um terror tão intenso que seus alvos ficariam paralisados de medo. Para as crianças, o Tutu é um bicho-papão, um predador da escuridão que se alimenta da desobediência e da rebeldia. A figura do Tutumarambá, por exemplo, muitas vezes canta uma cantiga de ninar ameaçadora, com versos como Tutumarambá, não venhas mais cá, que pai da criança te manda matar, reforçando a ideia de que ele é uma ameaça constante para aqueles que não respeitam as ordens dos adultos. Tutumarambá, não venha mais cá, que o pai do menino te manda voltar. A lenda do Tutu tem várias interpretações regionais, cada uma com características específicas e detalhes adicionais, refletindo a diversidade cultural do Brasil. No Nordeste, o Tutu é muitas vezes associado a um animal específico, como um porco, ou uma espécie de javali selvagem, o que realça o aspecto animalesco e selvagem da entidade. Já em Minas Gerais, ele é descrito de forma mais sobrenatural, com a capacidade de se transformar em sombras e de perseguir os que andam sozinhos à noite. Em algumas regiões do Sudeste, o Tutu também é associado ao bicho-papão, e os dois personagens se misturam. Nesses lugares, ele é descrito como uma sombra que habita as matas e campos, esperando o momento certo para capturar suas vítimas. Em outros locais, ele é comparado ao velho do saco, outro ser folclórico que rapta crianças. Cada uma dessas versões tem em comum o aspecto amedrontador do Tutu, reforçado pela escuridão e pelo mistério de suas aparições. Mesmo sem uma forma definitiva, o Tutu sempre carrega o simbolismo do perigo e do desconhecido, mantendo as crianças em alerta e incentivando o respeito pelas regras. Como muitas lendas folclóricas, a história do Tutu desempenha um papel educativo e de controle social. Desde a antiguidade, pais e adultos têm usado histórias de criaturas ameaçadoras para ensinar crianças a obedecerem a normas e respeitarem a autoridade.
O tutu é invocado como um guardião da disciplina, utilizado para coibir comportamentos que poderiam colocar as crianças em situações de perigo, como sair sozinhas à noite, afastarem-se de casa ou desobedecerem aos mais velhos. A lenda também serve para preservar um senso de respeito pela noite e pelo desconhecido. A escuridão, associada ao perigo e ao oculto, é personificada na figura do tutu, que representa as ameaças invisíveis e os perigos reais de estar fora de casa sem supervisão. Através da lenda, os adultos encontram uma forma eficaz de educar e, ao mesmo tempo, proteger os mais jovens. Embora não seja tão amplamente conhecido quanto outras figuras do folclore brasileiro, o tutu permanece uma figura marcante em comunidades tradicionais e entre aqueles que buscam preservar histórias regionais. Na literatura e na música, o tutu é frequentemente mencionado como parte de um imaginário brasileiro recheado de criaturas misteriosas e lendárias, compondo o panteão de seres míticos que dão vida às histórias do interior do Brasil. Em algumas cantigas infantis, o tutu aparece como um personagem de ameaça, evocando o medo de maneira quase lúdica, mas sempre com o objetivo de enfatizar a obediência. Tutu Marambá é um exemplo de como a lenda foi incorporada ao folclore musical, consolidando sua imagem como uma entidade que inspira respeito e obediência. O tutu, como o saci, o curupira e a cuca, é uma peça fundamental do folclore brasileiro, que reflete a riqueza da imaginação popular e a habilidade das culturas locais de criar figuras que ressoam com a vivência e as necessidades sociais de cada comunidade. A figura do tutu é tanto uma lembrança dos perigos que o desconhecido pode representar, quanto um símbolo da importância de seguir normas e respeitar o ambiente ao redor. Assim, o tutu transcende seu papel de bicho-papão, sendo uma entidade que une medo e respeito de forma simbólica. É um lembrete do passado cultural do Brasil e das influências que formaram a identidade nacional, preservando histórias que incentivam o respeito ao lar, à noite e aos conselhos dos mais velhos. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.